Muito bem, galera, ainda falando aqui direto do estádio Monumental, aqui em Santiago, no Chile, onde o Fluminense conquistou essa vitória extremamente importante, uma vitória que encaminha a classificação do time para as oitavas de final da Copa Libertadores. Uma vitória que era difícil até de imaginar pela forma que o jogo estava acontecendo. O Colo-Colo desde o primeiro tempo pressionando muito, o Fluminense com muitas dificuldades, tendo uma atuação técnica de uma forma geral, principalmente na primeira etapa, ruim e muito abaixo no setor ofensivo, né? Quando a gente fala de criação, de agressividade, de finalização, né? O Colo-Colo não criou chances claras, mas esteve o tempo todo praticamente no campo ofensivo do Fluminense. Então, se a gente olhar a posse de bola no fim da partida, foi, já vou colocar até na tela aqui os dados do Flash Score, 60% de posse de bola para o Colo-Colo contra 40% do Fluminense. No primeiro tempo ali, nos 10 primeiros minutos, nos 15 primeiros minutos, essa posse de bola chegou a bater 34% para o Fluminense. Então é uma coisa completamente atípica. E se olhar os números gerais também, enfim, de fato não foram bons números, né? O Fluminense finalizou muito pouco, mas aí quando a gente olha para a classificação, quando a gente olha para esses 3 pontos, a gente vê desse jeito, o Fluminense dependendo apenas mais de uma vitória. Uma vitória já garante o Flu nas oitavas de final da Libertadores. Serão mais 2 jogos em casa, semana que vem contra o Cerro Porteño e depois contra o Alianza Lima. E aí, eu vou te pedir também, vou deixar, galera, no comentário fixado aqui o link para Flash Score. Baixe o aplicativo lá, por favor, isso ajuda demais a gente. A gente está com essa parceria da Flash Score que tem dados do mundo inteiro, de jogos do mundo inteiro, tempo real, placar ao vivo, cara, é na Flash Score. Estatísticas como essa aí que você conferiu, tem tudo lá na Flash Score. Então baixe o aplicativo, dessa forma vocês contribuem demais aqui para o crescimento do canal. Se puder me dar essa moral, para quem ainda não tem o Flash Score no celular, só clicar nesse link aqui e baixar, e dessa forma vocês ajudam demais, tá? Então, vai ter muita gente que vai analisar o jogo de hoje e vai valorizar muito mais os 3 pontos do que propriamente a atuação do time. Contra o Atlético Mineiro, o Fluminense foi bem e acabou empatando um jogo que estava ganhando por 2-0. Hoje aqui o Fluminense não jogou bem com a bola no pé, né? O Colo-Colo teve mais oportunidades para sair, principalmente no primeiro tempo, poderia ter saído na frente, ter feito gol e vencido o jogo. Hoje não jogou bem e venceu. Assim é o futebol, às vezes acontece, né? Quantas vezes o Fluminense não jogou bem também e acabou perdendo o jogo, acabou empatando. Contra o Atlético mesmo agora, a gente teve um exemplo. Libertadores, jogo de Copa, faz parte. A questão é saber se o time está realmente numa evolução, no processo de crescimento ou não. E é aí que eu vou trazer a palavra do técnico Fernando Diniz, que falou aqui após o jogo diante do Colo-Colo, essa vitória por 1-0. Felipe Melo também, que falou na zona mista, e Germancano. Mas primeiro, vamos com a entrevista do Diniz. Eu achei, primeiramente, boa noite, eu achei que o desempenho defensivo foi excelente. A gente não conseguiu ter controle com a posse. A gente sabia que ia sofrer muita pressão aqui, o campo muito rápido. A equipe soube jogar o jogo e soube ganhar o jogo. A equipe jogou muito bem de uma maneira diferente que vocês estão habituados a ver. Então a gente soube se adaptar àquilo que estava acontecendo no jogo. Era um jogo extremamente decisivo. Embora eles tivessem muita posse, tiveram mais posse e jogou mais no nosso campo, as chances de gol foram poucas. Então a gente soube neutralizar praticamente todos os ataques deles e o time está de parabéns por isso. É só essa, né? É só uma que você pegou. Obrigado. Obrigado pela pergunta e por ter feito só uma também. Vinícius, boa noite. Boa noite, Manuel. Boa noite. Vinícius, hoje esse resultado, sem dúvida alguma, 3 pontos fundamentais fora de casa, encaminham a classificação do Fluminense. Mas a gente viu um desempenho não tão bom assim, principalmente ali no primeiro tempo. E você falou recentemente sobre o time ter consistência, né, oscilar menos. E o Fluminense ele vem oscilando em alguns momentos. Ele faz um bom jogo, depois faz um outro não tão bom. E dentro das próprias partidas, o time às vezes começa bem no primeiro tempo, depois cai um pouco no segundo tempo. Você acredita que essa consistência, esse equilíbrio, essa regularidade é o que falta para o time ter uma boa sequência, não só de resultados, mas também de desempenho? E isso o Manuel agora com esse retorno, hoje fez um gol, certamente um gol muito importante para você, depois de tudo que você passou, acho que passa um filme na sua cabeça também, né, Manuel? Depois de tudo que você viveu aí para voltar dessa suspensão. Boa noite. Primeiro gol foi
maravilhoso, né, pela circunstância do jogo. Esse gol foi para coroar minha volta, as pessoas que sempre me ajudaram, sempre estiveram comigo. Então eu sou grato a todos meus companheiros, ao professor Diniz também que está aqui, sempre me deu força no momento mais difícil da minha vida. E eu fico muito feliz de poder fazer o gol e ajudar a equipe. Eu te responder a pergunta. Eu quero reforçar também, isso é um prêmio para o Fluminense e um prêmio para o Manuel, que vocês conhecem pouco da intimidade dos jogadores, e aqui está um dos grandes exemplos de profissional que eu trabalhei na minha vida. E ele além de ser um excelente jogador, é uma pessoa do mais alto quilate. Então é muito merecido. É um cara extremamente que honra a profissão, que sabe conviver como poucos, que treina com a idade, com o joelho doendo, não fica fora de treino quase nunca, a gente tem que tirar ele do campo, que soube treinar e se preparar para voltar, porque o Manuel ficou praticamente 1 ano sem jogar futebol, tinha passado por uma cirurgia no joelho ano passado, e voltou em condições melhores até que os nossos jogadores. Então estamos aqui diante de um exemplo. Em relação à sua pergunta quanto ao desempenho, eu já falei assim, tecnicamente o time não fez uma partida boa, mas o time, se você for analisar pelo aspecto defensivo, de entrega e de muitas coisas que até vocês criticam em alguns momentos, bola aérea, bola parada, sistema defensivo, o time deu uma aula hoje de sistema defensivo. Se você falar assim, a gente queria ter jogado um pouco melhor, queria ter jogado um pouco melhor, mas a gente veio, a coisa principal do que a gente combinou para esse jogo como estratégia era não sofrer o gol e a gente se dedicar ao máximo na marcação. Então a gente estava com dificuldade para jogar, mas a gente soube jogar um outro tipo de jogo. Então o time está de parabéns por isso. Então quanto ao desempenho, se for pelo desempenho defensivo, a equipe jogou muito bem e tecnicamente a gente não conseguiu se encontrar muito no jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo a gente alterou um pouquinho a maneira de sair de trás, as bolas médias. O Ganso entrou mais no jogo, e quando ele entra no jogo o time acaba tendo mais posse, o jogo clareia, e isso deu uma sustentação melhor para a gente na parte técnica. Mas eu, de maneira geral, gostei muito do que a equipe, como a equipe se comportou como um time que soube se defender e jogar diante do adversário muito difícil aqui no Chile. Em relação à percepção do jogo, a gente já sabia previamente que a gente ia receber muita pressão. E jogar aqui é difícil, uma coisa que às vezes vocês não consideram muito e às vezes acham que é uma desculpa, e não é. Os campos são muito diferentes que a gente joga. Às vezes um campo segura muito, um campo é muito rápido, um campo é mais estreito, a torcida fica mais próxima. Tudo isso interfere na maneira de se jogar. E esse campo de hoje, ele era o oposto lá do campo do Cerro. O campo estava muito rápido, você vê quando eles iam fazer a pressão, eles chegavam muito rápido, davam um carrinho. Então era um jogo para a gente sair jogando, a gente até poderia ter jogado um pouco mais, na minha opinião. Mas o que foi combinado é que a gente, para evitar riscos desnecessários, então a gente alongou a maioria das bolas, que era o que pedia o jogo de hoje. Se a gente estivesse vivendo talvez um outro momento já na temporada e com menos mudanças, a gente talvez tivesse aproveitado, porque quando sobe muito a marcação, como eles subiram, cria muitos espaços que em outros momentos a gente soube aproveitar melhor. O momento agora não é muito para isso. Se você analisar o time do ano passado, que a gente terminou o ano, as fases final da Libertadores, a gente tem praticamente 5 alterações. A gente estava sem hoje o Keno está retornando, mas a gente não foi utilizado, estava sem o Keno, sem o André, sem o Nino, sem o Samuel Xavier e sem o John Kennedy. O ano passado o John Kennedy ou ele foi titular nos últimos jogos da Libertadores ou ele entrava no segundo tempo. Então é muita mudança. E o jogo é tático, é muito tático. Então, às vezes no detalhe, quando um time está jogando mais tempo junto e mais equilibrado, a tomada de risco ela fica mais facilitada. Então hoje acho que a gente fez um jogo que a gente tinha que fazer e, repito, foi um resultado merecido. Então, pelas palavras do Diniz, ficou muito evidente, você vai ver isso também na entrevista do Felipe Melo, que no vestiário eles valorizaram muito a forma como o time se defendeu. O Fluminense soube se defender, o Fluminense foi um time competitivo, foi um time que se doou, foi um time que se dedicou. Pode não ter jogado bem, o Diniz falou, poderia ter jogado melhor, né? Claramente poderia ter jogado melhor. E a gente espera um futebol melhor porque esse time pode proporcionar, ele já proporcionou no ano passado. Mas foi muito valorizado essa questão da forma como o time se defendeu, que se postou muito bem no setor defensivo. E aí eu vou trazer a palavra do Felipe Melo, falando justamente também nesse sentido.
Qual o sentimento que você particularmente sai desse jogo? Um jogo extremamente difícil, que o Fluminense consegue uma vitória que encaminha o time para a classificação, mas que em termos de desempenho, principalmente no primeiro tempo, não foi bom. Vale em Libertadores, nesses momentos, vale mais o resultado do que necessariamente jogar bem? Então, o desempenho foi bom. Isso aí você está falando uma sensação sua? Então sua, eu não concordo com o que você está falando. Porque muitas vezes nós entramos dentro de campo e muitas vezes a gente quer sair jogando, né? Porque o futebol do Fluminense é assim, desde quando o Diniz chegou, né? E a gente sai jogando lá de trás. Hoje foi diferente, porque nós sabíamos que eles iam fazer uma pressão, assim como foi contra o Atlético Mineiro, né? Duas equipes de 2 treinadores que nós enfrentamos na Libertadores ano passado e nós brigamos e competimos. Então eu acho que assim, a sua forma de enxergar esse jogo está completamente equivocada daquilo que eu penso. Eu penso que o time jogou muito bem, o time se defendeu muito bem e nós, quando tivemos a oportunidade, nós fomos lá e matamos, né? Então, nós damos um sinal para os outros que o Fluminense ele sabe jogar com a bola no pé, mas o Fluminense também sabe marcar, né? Então, o principal era nós não voltarmos a não tomarmos gols, né? Porque contra o Atlético Mineiro a gente competiu, então a gente demonstrou que nós somos um time de guerreiro, um time que compete, né? Então, assim, existem vários pontos de vista, né? Um ponto de vista daquele time que gosta de sair jogando, como foi contra o City, mas que perdeu. E o time que se defende muito bem e que venceu, como foi hoje. Como é que está a expectativa para formar a zaga com o Thiago Silva? Não, o Thiago Silva é um grande atleta, né? Nós estivemos juntos ali, vencemos a Copa das Confederações juntos, né? Jogamos a Copa do Mundo também. Tivemos muito duelo, né? Quando ele estava no Milan, estava na Juventus, e depois ele foi para o Paris Saint-Germain, estava no Inter de Milão também. Então a gente sabe que vai vir para agregar, um grande jogador, um grande atleta, um cara que já tem uma história no clube, né? E vem agregar com todos que estão aqui. Estamos, assim, bem felizes com essa contratação, né? E a gente espera muito, tem muita esperança de que grandes coisas vão acontecer. ¿Te gustaron de Alan Saldivia? Rapidinho, só para fechar aqui, João, rapidinho. Na sua avaliação, então o time jogou bem. Você acha que talvez seja um momento de virada na temporada para uma sequência de boas atuações a partir daqui? Porque fez um bom jogo contra o Atlético Mineiro também, apesar do empate. Não tem as dúvidas de que a gente tem que melhorar, né? Óbvio que a gente tem que melhorar. Mas um jogo de Libertadores, fora de casa, assim, a torcida gritou 90 minutos, acabou o jogo, eles estavam gritando ali, né? Um campo muito rápido. Um time que precisava vencer. Quando o cara joga dentro de casa, assim, os caras estavam em segundo, se eu não me engano, precisa vencer, a gente sabia que os caras iam vir para cima, né? Então, assim, contra o Atlético Mineiro, nós jogamos bem, nós competimos. Se você ver, assim, quando tivemos a oportunidade, até pelo campo, né, de jogar e sair jogando, a gente teve, muitas vezes a gente não pegou essa dificuldade que a gente tem, a gente acabou jogando a bola longa e muitas vezes a gente ganhou a segunda bola, né? E é normal, quando uma equipe ela faz uma pressão, né, e você bota uma bola longa e sai, automaticamente você tem os jogadores de ataque para ganhar a segunda bola e os jogadores deles estão voltando ainda. Foi isso que aconteceu com o Atlético Mineiro. Mas nós tivemos alguns minutos de desatenção, que acabou com o Atlético Mineiro, que é um dos maiores times que tem no nosso continente. Pagamos caro por essa desatenção, né? Mas voltamos a competir. E hoje a gente competiu sem os erros que nós tivemos ali. É claro que a gente tem que melhorar, Tem que melhorar com a bola no pé, tem que melhorar sem a bola também, mas de fato a gente entra num caminho assim importante para grandes conquistas. Então o Fluminense discordou que o time jogou mal, para ele não jogou mal, para ele o Fluminense fez uma boa partida, principalmente ali atrás, né? Ele valorizou muito essa vitória e tem que ser valorizada de fato. Eu vou trazer também o Germancano, que revelou que já sabia da contratação, da chegada do Thiago Silva há pelo menos 2 meses, que já vinha falando com ele, que já estava tudo certo. O Germancano também ligou o moto sincerão. Cano, você está tendo que fazer cumprir funções defensivas. Normalmente você sempre já fez isso, né? Você corre muito, ajuda muito o time na defesa. Esse ano parece estar até um pouco além da conta. Você está se esforçando muito, voltando muito. Você acha que isso atrapalha um pouco também quando você tem que atacar? Você tem sofrido um pouco mais esse ano em relação ao ano passado? Ou para você não mudou nada? Para mim não mudou nada. A gente sabe como o Fluminense joga, que todo mundo ataca e todo mundo defende. Hoje tivemos que tomar decisão muito rápida, que era defender, porque o time
o time estava muito atrás porque não conseguíamos sair, mas hoje supimos sofrer muito bem e poder aguentar o marcador também. Como é que está a expectativa para a chegada do Thiago Silva aí e reforçar esse elenco? Não, muito bem. Eu fiquei muito feliz pela chegada dele. Eu falei também, parabenizar ele por chegar ao Fluminense. Eu já havia falado com ele uns meses atrás e eu já sabia que ia chegar. Assim que nada, parabéns. Então, para a gente finalizar aqui esse vídeo, eu acho que outra coisa que pode ser valorizada também, pegando aspectos positivos, é o Fluminense ele tá jogando de forma diferente. Quantas vezes a gente não cobrou o Diniz e esse time para se adaptar, para usar mais bola longa, para saber se defender? Então, se dá para pegar um aspecto positivo também nesse jogo, além do resultado, eu acho que é essa a questão. Dá para analisar, dá para valorizar e comemorar a vitória e o resultado, e também analisar o desempenho do time que não foi bom na fase ofensiva. Mas eu acho que esse aspecto tem que ser valorizado. Mas para atuar dessa forma, o Fluminense precisa evoluir no contra-ataque. O Fluminense precisa saber contra-atacar, aproveitar as oportunidades, jogar em transição, em velocidade, que não é a característica desse time. Mas se você se propõe em alguns jogos jogar dessa maneira, se postar dessa maneira, é preciso também saber contra-atacar. É um defeito grave que ainda o Fluminense tem e que talvez para os próximos jogos, nos próximos dias, o Diniz vai tentar aprimorar. Beleza, galera? É isso. Deixa aí o like, por favor, não se esqueça, seu comentário. Sempre muito bem-vindo. Se inscreva aí no canal do Lessa. E a gente volta assim que possível ainda aqui de Santiago com mais informações. Um abraço. Valeu!